pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Fuziwara, sou terapeuta energético. Eu auxilio as pessoas a se reencontrarem, a entrarem em contato com a sua alma, com a sua essência. Esse caminho do despertar espiritual, ou como eu gosto de chamar mesmo, o despertar da consciência. E antes de eu continuar com o assunto hoje, que é super interessante, que eu vou falar sobre sonhos lúcidos, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho de notificações e prestigiarem o meu canal, porque assim vocês me apoiam nesse movimento de levar informação para as pessoas, de levar ensinamento para as pessoas, tá bom? Gratidão imensa pelo apoio de vocês. Bom, eu quero falar com vocês aqui sobre sonhos lúcidos. Outro dia eu tive um sonho muito, mas muito interessante. E eu estava no mar, no oceano, e sabe quando a gente está naquele momento do mar em que as ondas quebram em cima da gente e vem joga daqueles caldos na gente? Era mais ou menos isso que eu estava presenciando no meu sonho. E vi várias vezes as ondas me dando caldo, e o interessante é que eu não me afogava. Não me afogava, não tinha aquela sensação de entrar água pelo nariz, que era sonho, isso não acontecia. Mas eu estava ficando cansado de fazer o movimento para ficar acima da água. Enquanto eu estava nadando, tentando chegar à margem, eu vi que tinha um momento que parecia que eu estava escalando um monte de areia. E na hora que eu cheguei no topo desse monte de areia, eu percebi que onde eu estava era um pouco mais longe do que a beira da praia, e aquilo ali era uma barreira para segurar as ondas, e as ondas eram enormes. E era interessante que eu via as ondas quebrando mesmo. Não sei se vocês já viram essas fotos que as pessoas tiram das ondas no momento em que ela está quebrando. Era exatamente assim. Inclusive uma das ondas que eu vi era limpa e transparente, como se fosse água de piscina, mas sabe aquele mar azul limpinho? Era assim. E na hora que eu vi que eu estava um pouco longe do local, em um local que era uma barreira para segurar essas ondas, eu pensei, nossa, eu preciso chegar lá logo, porque essas ondas estão muito fortes. E eu consegui descer na água que passava e corri até a beira-mar. E tinham vários prédios antigos, mas prédios antigos mesmo. Eles em tons de cinza, uma cor mais escura, não tinha nenhum prédio com uma cor mais clara. E em meio à multidão, eu estava procurando alguém que me ajudasse a sair dali, que eu queria muito sair dali, porque eu vi que aquela água do mar, ela ia transpassar e ia chegar ali onde a gente estava, e eu não queria ficar no meio daquela bagunça da água de novo. E teve um momento em que eu vi uma pessoa que me chamou a atenção, que parecia que eu conhecia. E na hora que eu encontrei essa pessoa, que ela olhou para mim, era um amigo meu de adolescência, que inclusive ele já faleceu deve ter aproximadamente um ano. E ele olhou para mim, comunicou-se comigo telepaticamente e falou assim: eu sei o que você quer e consigo te ajudar, me siga. Eu nem precisei falar nada, que eu queria sair dali, e eu comecei a seguir ele. E teve um momento que eu estava seguindo ele que eu pude, a sensação que eu tive é que eu estava em um prédio mais alto, é como se eu estivesse subindo um prédio muito alto e estivesse vendo a praia de lateral, de lado. Sabe quando você olha a praia de lado, assim, vê a praia inteira? E eu percebi aquela onda vindo, que ia transpassar aquela barreira e atingir as pessoas ali, inclusive os prédios, e as ondas eram maiores que os prédios, eu estava mais alto. E nesse momento, ele falou assim, me siga. Eu voltei para dentro do hotel. Olha só que interessante, eu vi isso daí tudo, em sonho, né? Eu me vi de novo dentro do hotel, e no hotel ele falou assim, entra aqui, que aqui é uma célula de sobrevivência, é um bunker, né? É um local onde você vai ficar protegido, e tem algumas pessoas aí. Quem está procurando abrigo, a gente está trazendo aqui. E eu entrei e fechei, porque eu sabia que aquela água toda já estava vindo, é como se fosse um tsunami. E daí eu fechei aquilo lá, e o espaço era muito grande, é como se fosse um hall de um hotel com algumas salas separadas, né? E entre esses locais aí que tinha bastante gente que eu não conhecia ninguém,
eu pude escutar as pessoas gritando por causa da inundação, que estavam pro lado de fora desse bunker que eu estava. E é interessante em sonho, né? Eu conseguia ver através de janelas desse local que a gente estava, a água passando e pessoas passando junto com a água. E eu acabei indo para uma outra sala que tinha mais vidro, que dava para a gente ver o que estava acontecendo. E eu acabei indo lá. E chegou lá, essa estrutura, ela era um pouco mais frágil. E olha só que interessante, quando vê essa água toda que passou, ela já tinha sumido, né? E é como se viesse o tsunami, passou, depois ele pegou, as águas baixaram rapidamente, a gente tinha acesso para o lado de fora já daí. E não tinha muita destruição no local. Mas, como a estrutura dessa sala que eu tinha ido era mais frágil, ela estava comprometida, porque ela foi muito atingida pelas ondas, né, pelas águas. E teve um momento que eu estava lá dentro e a água tinha balançado, né, mexido, como eu disse, a tanta estrutura, que algumas partes estavam caindo. Na hora que a gente percebeu que tinha como se fosse uma parede de vidro que estava caindo, a gente tentou escapar. Eu saí do local, consegui escapar, porém tinha uma mulher, se eu não me engano era uma mulher. Ela não conseguiu escapar e o corpo dela foi jogado. Na hora que ela caiu no chão, aquela parede bateu e cortou o pescoço dela. Na hora que bateu e cortou o pescoço dela, aí veio a parte de sonho consciente. Esse sonho foi bem consciente, porque eu tenho na minha mente cada detalhe do sonho. É que eu não estou contando todos os detalhes, mas assim, a cor das pessoas, a forma como elas estavam vestidas, é muito vívido aqui na minha mente. Eu me toquei, na hora que essa parede caiu em cima da mulher, eu me toquei que aquilo ali era um sonho. Daí eu falei, nossa, isso aqui é um sonho, porque eu já sonhei com isso antes. E realmente eu sonhei com isso antes. E daí, mas só que era um outro ponto de vista. Eu não tinha esse sonho que eu tive antes, eu não tinha vivido essa parte de estar no mar, de estar fugindo dali. Eu só tenho essa lembrança do sonho de estar dentro desse local de segurança, desse bunker, né, dessa célula de segurança. E daí, na hora que eu me lembrei que aquilo ali era um sonho, automaticamente a minha mente me tirou do sonho, que é um mecanismo que a gente tem de defesa, né, para a gente ficar ali naquele movimento. Mas isso não foi projeção astral, isso foi sonho lúcido. Então, Pedro, como é que você faz? Assim, eu sonho muito vívido, eu lembro de vários sonhos. Como é que você faz para lembrar de tantos sonhos assim, de ter esses sonhos mais lúcidos, de lembrar nos mínimos detalhes? É uma prática que eu tenho de dormir e pedir aos meus mentores e guias para que me auxiliem a lembrar dos meus sonhos, para que eu possa utilizar esses ensinamentos, essas vivências fora do corpo no meu dia a dia aqui. Então eu tenho essa coisa assim de estou detectando um perigo que ninguém está vendo. Então, o meu movimento é de me proteger desse perigo. Mas as pessoas não estão acreditando em mim. Como foi nesse sonho? Eu estava, eu percebi a situação de perigo, eu consegui sair de dentro dela, estava procurando ajuda, mas ninguém estava ligando. Apenas uma pessoa, que era um amigo meu, que sabia o que eu estava falando, sabia que existia o perigo real, mas ninguém estava vendo. Então, é algo muito interessante que isso às vezes acontece muito comigo, de pressentir algo que, poxa, eu acho que isso daqui vai dar errado. E quando eu falo para as pessoas, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho melhor não fazer isso, eu acho melhor não fazer aquilo. E muitas pessoas não me escutam e eu não faço isso e essas pessoas fazem e elas vão lá e quebram a cara. É muito comum isso acontecer. Então é algo que eu tenho muito em mim e eu tenho acreditado cada vez mais nas minhas intuições. E é lógico, esse meu processo de despertar da consciência, porque eu estou no meio do processo ainda. Esse meu processo de despertar da consciência me aproxima cada vez mais e mais dos meus mentores e guias. Então, tenham com vocês isso. Antes de dormir, peçam para vocês se lembrarem dos seus sonhos. E vocês verão que com a prática, vocês começarão a se lembrar dos sonhos, de todos os sonhos que vocês têm. E é muito bacana isso, porque vocês podem trazer esse ensinamento extrafísico para o momento atual de vocês, tá bom? E normalmente, esses sonhos que a gente tem para
eles refletem de uma certa forma os nossos desafios diários, né? As nossas questões diárias, de tanto profissional, quanto de relacionamento, quanto social, com tudo. Então é super importante a gente lembrar, não é super importante, mas é muito interessante a gente se lembrar dos sonhos, porque a gente consegue ligar alguns pontos, tá joia? Comece a praticar isso, deixem aqui nos comentários como é que está sendo o processo de vocês e me conte um pouquinho dos seus sonhos, que eu começo a interpretar também eles e posso auxiliá-los nesse caminho de, poxa, eu quero entender melhor os meus sonhos, tá bom? Grande beijo de luz no coração de todos vocês. Namastê!